Olá pessoal, vamos aqui à nossa segunda videoaula, dando sequência ao conteúdo de derivadas. Essa aula especificamente vai falar sobre derivação implícita. Mas para falar de derivação implícita, nós temos que saber o que é uma função implícita. Por isso nós vamos falar primeiro da diferença entre funções definidas explicitamente e funções definidas implicitamente, ok? Vamos ver a definição, olha só. Acompanha com o seu materialzinho aí. Dizemos que uma equação da forma y igual a f de x define y explicitamente como uma função de x, pois a variável y aparece sozinha de um lado da equação. Caso contrário, dizemos que a equação define y implicitamente como uma função de x. Entendeu? Nem um pouco? Então você vai entender nos exemplos. Olha só. Aqui no exemplo 1, nós temos y igual a x menos 1 sobre x mais 1. Essa nós chamamos de função explícita. Por que que ela é uma função explícita? Porque o seu y está isolado. Ele está em apenas um lado, no primeiro membro da sua equação. Já no exemplo 2, eu tenho aqui, acredite se quiser, a mesma função, só que escrita na forma implícita, pois o y está misturado com outros termos, ó, junto com x, junto com termo independente. Então, é simples a diferença. Uma função explícita é quando o y está isolado. E quando ele está misturado com outros termos, dizemos que ele é uma função implícita. Você quer ver que essa função é a mesma que essa? Olha só, se a gente isolar o y, a gente vai confirmar isso. Eu tenho aqui yx mais y, vou deixar aqui neste lado deste membro da equação, no primeiro membro, e vou trazer esse mais 1 para cá, dizer que é igual a x menos 1. Eu tenho y nesses dois termos, então podemos colocar em evidência o y, dividindo cada termo por y, teremos yx dividido por y dá x, mais y dividido por y dá 1, igual a x menos 1. O x mais 1 que está multiplicando, ele passa dividindo, então y igual a x menos 1 sobre x mais 1. Perceba que a função que encontramos na forma explícita agora é exatamente igual ao exemplo 1, ok? Então, implicitamente, y misturado. Y isolado, explicitamente a função está definida. Tá joia? Olha só, no exemplo 3, nós temos aqui a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Perceba que ele está na forma implícita. Ele está misturado com x, ele não está isolado. Mas nós podemos trazê-la para a forma explícita. Vamos isolar o y para encontrar essa forma explícita. Então, teremos y ao quadrado igual a 1. Esse x ao quadrado eu trago para cá menos x ao quadrado. E se está ao quadrado, passa como mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Tem uma observação importante que quero fazer com os senhores, é que essa equação aqui, você bem lembra lá da geometria analítica, que é a equação de uma circunferência. E uma circunferência, eu não posso dizer que é uma função. Por quê? A representação gráfica dela, se nós fazermos aquele macete de traçarmos várias retas na vertical, perceba que essas retas tocam em dois pontos do meu gráfico. E isso não determina uma função. Por quê? Porque eu tenho aqui um domínio com duas imagens. Isso aí não respeita a definição de função, não é verdade? Então, o que temos que fazer? Considerar apenas ou mais a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, o que seria a representação desta semicircunferência aqui, ou y igual a menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, o que representaria essa semicircunferência para baixo do eixo y, ok? Então, para representar a função, eu teria que considerar ou essa, né? A circunferência por completo não representa uma função. Bem, agora como nós
vamos derivar esta função de forma implícita. Nós não precisamos pegar a função na forma implícita e passar para a forma explícita, isolando o y, para depois derivar. Eu posso muito bem já fazer essa derivação desta forma aqui. Como que funciona esse tipo de derivação? Olha só. Como eu tenho aqui x vezes y, eu tenho, na verdade, uma derivação de um produto de duas funções, x vezes y, como aquela regra onde vocês conhecem do u vezes v. Como é que é a derivação do produto de duas funções? Não seria a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda? Não é verdade? Então, vamos fazer essa derivação aqui, ó. Derivada de x é 1. Vezes o y, mais a primeira, que é x, vezes a derivada do y, é o y'. A derivada de y você vai representar como y', ok? Que é a representação que nós utilizamos para a derivada. Lembre-se que nós representamos por f' de x ou y'. Aqui, continuando, eu tenho na equação mais derivada do y', mais derivada de 1 é 0, igual derivada de x é 1. Então, nessa derivação explícita, ou melhor, na derivação implícita, nós vamos derivar o y como sendo y'. Mas nós temos ainda que isolar esse y'. Como que vamos fazer isso aqui? Ó, dois termos aqui, x, y', mais esse segundo termo, y', igual a 1. Isolando, esse y passa a menos y. Colocando em evidência o y', teremos xy' dividido por y', x, mais y' dividido por y', 1, igual a 1 menos y. Aquilo que está multiplicando passa dividindo. Então, y' é igual a 1 menos y sobre x mais 1. Está aqui. Essa é a função derivada desta função implícita. Tá joia? Vamos ao exemplo 2. Temos aqui novamente a equação de uma circunferência. Não vamos isolar o y para passar para a forma explícita. Vamos derivar assim mesmo. Vamos derivar implicitamente. Olha só. Derivada de x ao quadrado, dá o tombo nele, dá 2x. Mais. Preste muita atenção no que vamos fazer agora. A derivada de y ao quadrado, você dá o tombo nele. Dá 2y. Porém, como é uma derivação implícita, e nós vamos utilizar aquela famosa regra da cadeia. É uma derivação de uma função composta, onde você derivou o y ao quadrado como sendo 2y, vezes a derivada do próprio y, que é o y', igual a derivada de 1, 0. Então, tome muito cuidado. Quando aparecer o seu y, você tem que derivar dentro dele como sendo o seu y'. Tendo expoente, você dá o tombo, mas não se esqueça de derivar dentro da função y', devido à regra da cadeia. É uma função composta. Vamos isolar agora esse y'. Vai ficar 2y vezes y' igual a, isolando aqui temos o menos 2x. O 2y que está multiplicando passa dividindo, porque a minha intenção é isolar o y'. Igual a menos 2x sobre 2y. Permite a simplificação, onde o y' vai ser igual a menos x sobre y. Tá aqui. Essa aqui é a função derivada desta função implícita. Tá joia? Vamos ao exemplo 3, onde nós temos 3x à quinta. Derivada de 3x à quinta, dá o tombo nele. 3 vezes 5, 15x à quarta. Aqui eu tenho duas funções, ó. Eu tenho o 4x ao quadrado e tenho o y. Seria o u vezes o v. Não é verdade? Então, eu vou colocar esse menos aqui e abrir um parênteses para fazer a derivada aqui do produto dessas duas funções, que seria a derivada da primeira, derivada de 4x ao quadrado dá 8x,
vezes a segunda, mais a primeira, 4x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, derivada de y, y', ok? Mais uma vez, eu tenho aqui o produto de duas funções, y² vezes x, é o u e o v. Então, vou abrir parênteses aqui para fazer essa derivação à parte, ó. Derivada de y² é 4y ao cubo. Mas lembra-se do exemplo passado? Nós temos que dar o tombo e derivar o y. Então, vezes o y'. Então, derivada da primeira, deu isso aqui, vezes a segunda, que é o x, mais a primeira, y², vezes a derivada da segunda, a derivada de x, é 1. Ok? Lembrando que isso aqui é u' vezes v mais u vezes v'. Ok? Igual. Derivada de 8 é 0. Vamos agora só fazer aqui o jogo de sinais para eliminar os parênteses. Então, teremos 15x², menos com mais dá menos 8xy, menos com mais dá menos 4x ao quadrado y', mais com mais dá mais 4y ao cubo y'. Opa, tem um x aqui, né? Então, multiplicando com x, mais y² igual a 0. Nós temos que isolar o nosso y'. Então, vamos deixar os termos com y' aqui, menos 4x ao quadrado y', mais 4, vou trazer esse x aqui, antes do y ao cubo, y', igual. Esse menos 8, vou passar para cá 8xy, esse 15 passo menos 15x², esse mais passo menos y². Colocando o y' em evidência, teremos menos 4x ao quadrado, mais 4xy ao cubo, igual a 8xy, menos 15x², menos y². Portanto, o y' será igual, vou repetir, o 8xy, menos 15x², menos o y², sobre, passa dividindo, menos 4x ao quadrado, mais 4xy ao cubo. Ok? Então,